1923. Um time de subúrbio conquista o campeonato carioca de forma invicta. Mas a elite do futebol brasileiro não comemorou. Eles ficaram indignados. Por quê? Porque aquele time tinha negros, mulatos e operários. E isso para eles era inaceitável. O que aconteceu depois mudou para sempre a história do futebol brasileiro. Esta é a história de como o Clube de Regatas Vasco da Gama enfrentou o racismo institucionalizado e venceu. Uma resposta que ecoou por gerações e continua mais atual do que nunca. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história precisa ser compartilhada. E deixa o like para esse vídeo alcançar mais pessoas. Para entender a grandeza do que o Vasco fez, você precisa voltar 100 anos no tempo. O Brasil de 1920 era um país que acabara de abolir a escravidão há apenas 35 anos. Mas abolir na lei não significava abolir na prática. O racismo era explícito, institucionalizado, aceito como normal. E no futebol, pior ainda. O futebol tinha chegado ao Brasil pelas mãos da elite. Os principais clubes do Rio tinham regras claras. Negros não jogavam, pobres não entravam, operários não eram bem-vindos. Quando um jogador negro conseguia entrar, muitas vezes tinha que pintar o rosto de pó de arroz para clarear a pele. Sim, isso acontecia. Era a humilhação como regra do jogo. E em 1898, nasce um clube diferente no bairro de São Cristóvão. O Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado pela comunidade portuguesa. Quando decidiram formar um time de futebol em 1915, fizeram algo revolucionário. Abriram as portas. Não importava se você era negro, mulato, branco, operário, estivador, padeiro. Se você jogasse bem, você jogava no Vasco. Em 1923, o Vasco entra para a primeira divisão do Campeonato Carioca e simplesmente destruiu todo mundo. Campeão invicto, não perdeu um único jogo. Com um time formado por negros como Manteiga e Fausto, mulatos como Coronel e brancos humildes como Nilo. Todos juntos, todos gigantes. A elite do futebol ficou em choque. Como aquele time de gente comum tinha humilhado os clubes da alta sociedade? A resposta deles não foi admiração, foi ódio. Em 1924, a Liga Metropolitana criou novas regras. Oficialmente eram sobre profissionalização, mas todo mundo sabia o que realmente significava. Os clubes tradicionais exigiram que o Vasco expulsasse seus jogadores negros e operários. Era uma escolha cruel. Aceite nossa discriminação ou fique de fora do futebol oficial. A elite estava dando um ultimato. Voltem para o lugar de vocês. E foi nesse momento que o Vasco deu a resposta que mudaria tudo. Abril de 1924. O Vasco da Gama estava diante da maior encruzilhada da sua história. De um lado, aceitar as exigências, expulsar seus jogadores negros e operários, manter-se no campeonato oficial. Do outro lado, a dignidade, a honra, os valores que construíram aquele clube. Muitos esperavam que o Vasco cedesse, mas eles não conheciam o Vasco da Gama. José Augusto Prestes, presidente do Vasco, pegou papel e caneta e escreveu uma das respostas mais corajosas da história do esporte brasileiro. Ele enviou uma carta oficial à Liga Metropolitana, com palavras de uma coragem brutal. O Clube de Regatas Vasco da Gama, campeão invicto de 1923, não pode aceitar essas condições humilhantes. Nosso time é composto por homens dignos e honrados, sejam eles brancos, negros ou mulatos, sejam eles operários, comerciantes ou profissionais liberais. Recusamos terminantemente a excluir quem quer que seja pela cor de sua pele ou pela sua condição social. Se isso significar deixar a competição, que assim seja, mas jamais trairemos nossos jogadores e nossos princípios. Você entendeu o que acabou de acontecer? Em 1924, quando o racismo era lei, quando a segregação era normal, quando ninguém questionava a elite, um clube disse não. Se você está emocionado com essa história, deixa seu like e comenta Gigante da Colina. Quero ver quantas pessoas vão reconhecer a importância dessa história. E não foi uma decisão fácil.
O Vasco ficou fora da competição oficial em 1924. Perdeu receita, perdeu visibilidade, enfrentou boicotes. A imprensa da época atacou o clube. Diziam que o Vasco era rebelde, que estava destruindo o futebol. Mas sabe o que aconteceu? O povo abraçou o Vasco. Operários, negros, imigrantes portugueses, todos aqueles que eram excluídos da sociedade viram naquele clube um símbolo. O Vasco não era só um time de futebol, era uma bandeira. A pressão popular foi tanta que a Liga teve que recuar. Em 1925, o Vasco voltou à competição. E adivinhem, campeão de novo. Só que dessa vez não foi só um título, foi uma declaração. Vocês tentaram nos excluir, tentaram nos humilhar. E olha a gente aqui, campeões de novo, com os mesmos jogadores que vocês queriam expulsar. Fausto, o atacante negro que a elite queria fora, artilheiro do campeonato. Nilo, o operário humilde, ídolo da torcida. O Vasco provou que diversidade não era fraqueza, era força. Aquela carta de 1924 se tornou conhecida como a resposta histórica do Vasco. Porque enquanto outros clubes cediam, enquanto a sociedade aceitava o racismo como normal, enquanto ninguém tinha coragem de enfrentar a elite, o Vasco escolheu o lado certo da história. E essa escolha custou. Custou dinheiro, custou prestígio momentâneo, custou conforto. Mas algumas coisas não têm preço. Dignidade não tem preço. Igualdade não tem preço. Respeito não tem preço. A coragem do Vasco em 1924 não mudou só o destino de um clube, mudou o futebol brasileiro. Pela primeira vez, um clube grande, campeão, respeitado, tinha enfrentado o racismo institucionalizado e vencido. Isso abriu uma porta que nunca mais se fechou. Nos anos seguintes, outros clubes começaram a seguir o caminho. Times mistos eram mais fortes, tinham mais talento, tinham mais garra. O Vasco provou na prática que a diversidade vence. E sabe quem passou pelo Vasco depois daquela resposta histórica? Leônidas da Silva, o Diamante Negro, primeiro grande ídolo negro do futebol brasileiro. Barbosa, goleiro da seleção brasileira na Copa de 1950. Bellini, primeiro capitão a erguer uma taça de Copa do Mundo em 1958. Roberto Dinamite, o maior ídolo do clube. Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano. Gerações e gerações de craques que encontraram no Vasco um lugar que não olhava para a cor da pele, mas para o tamanho do talento. O Vasco se tornou conhecido como a Escola de Talentos, o Clube do Povo, o gigante da inclusão. E isso não foi acidente, foi consequência direta daquela carta de 1924. Mas o impacto foi muito além dos gramados. O Vasco se tornou um símbolo de resistência para as comunidades negras e periféricas do Brasil. Para muita gente, principalmente negros e pobres, o Vasco representava algo maior, a prova de que eles tinham valor, a prova de que podiam vencer, a prova de que não precisavam se curvar. Em um país onde o racismo tentava te fazer pequeno a cada dia, o Vasco te fazia sentir gigante. Mas seria ingênuo achar que a batalha acabou em 1924. Quase 100 anos depois daquela carta histórica, o racismo ainda existe no futebol brasileiro. Ainda vemos jogadores sendo chamados de macacos. Ainda vemos torcidas fazendo gestos racistas. A diferença é que agora, graças a clubes como o Vasco, ninguém mais aceita isso calado. Quando um jogador sofre racismo hoje e se levanta contra, ele está fazendo eco àquela resposta de 1924. Quando torcidas fazem campanhas antirracismo, estão honrando aquele legado. É verdade que o Vasco passou por tempos difíceis. Crises financeiras, rebaixamentos, má gestão. Mas sabe o que nenhuma crise consegue tirar? A história, o legado, os valores. O Vasco pode não estar sempre no topo da tabela, mas está sempre no topo da moral. Porque títulos vêm e vão, campanhas mudam, gerações passam, mas caráter é eterno. E em 1924, o Vasco mostrou caráter quando ninguém mais mostrava. Então, quando você vira a Cruz de Malta, lembre-se, aquele símbolo não representa só um clube de futebol. Representa a coragem de dizer não quando todos dizem sim.
Representa escolher o difícil em vez do conveniente. Representa olhar para um operário, um negro, um humilde e ver um igual. Representa não trair seus princípios nem quando está sob pressão. E isso é ser gigante de verdade. Não é o tamanho da torcida, não é o número de títulos, é o tamanho da sua dignidade. A resposta histórica do Vasco não foi só uma carta, foi um grito que ecoa há 100 anos. Somos todos iguais, e quem não aceitar isso, que fique de fora, porque nós não saímos. O que a gente aprende com essa história? Que em 1924, quando era mais fácil ceder, quando era mais seguro aceitar, quando era mais confortável trair, o Vasco escolheu ser gigante. E ser gigante é sobre o tamanho do seu caráter. É sobre olhar para a injustiça e dizer, não, comigo não. É sobre defender quem não tem voz, mesmo quando isso te custa caro. É sobre respeito, igualdade e coragem. Os 3 pilares que fizeram o Vasco ser eterno. E você que está assistindo isso agora, essa história é para você também. Porque na sua vida você vai enfrentar momentos onde terá que escolher o fácil ou o certo, o confortável ou o justo, ficar calado ou se levantar. E quando esse momento chegar, lembre-se dessa história. Lembre-se que há 100 anos, um clube de futebol mostrou que fazer o certo sempre vale a pena. Pode não ser fácil, pode te custar algo, mas no final você vai dormir em paz sabendo que não traiu seus valores. E isso ninguém tira de você. Se você é vascaíno, você carrega isso no peito. É saber que seu time não foi só campeão em campo, foi campeão da humanidade. Mas se você torce para outro time, isso não diminui em nada o que você acabou de ouvir, porque essa história não é só do Vasco, é do futebol brasileiro, é do povo brasileiro, é da luta por igualdade. A resposta histórica do Vasco nos lembra que o silêncio é cumplicidade. Quando você vê racismo e não faz nada, você está do lado errado. Mas quando você se levanta, mesmo com medo, mesmo sozinho, você está sendo gigante. Não deixe essa história morrer aqui. Compartilhe esse vídeo, marca aquela pessoa que precisa conhecer essa história. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sininho. Aqui a gente conta as histórias que mudaram o jogo. E deixa seu comentário, qual foi a parte que mais te impactou? Vamos conversar aqui embaixo. Se você acredita em respeito, igualdade e coragem, deixa seu like agora. Respeito, igualdade e coragem. Os valores que fizeram o Vasco ser gigante. Os mesmos valores que podem fazer você ser gigante. Até a próxima. E seja gigante. Sempre.